Seja bem-vindo à Zona C, eu sou a Juliara e no vídeo de hoje eu venho falar um pouquinho a respeito do anime Palavras Borbulham como Refrigerante, que é um filme que saiu recentemente lá na Netflix. E se você gosta desse tipo de vídeo de review de anime ou até mesmo de curiosidades de anime que eu trago muito aqui pro canal, aproveita esse exato momento para se inscrever aqui embaixo e deixar seu like caso você já seja inscrito. Agora vamos lá falar sobre as palavras borbulham como refrigerante. Possivelmente você já deve ter visto em algum lugar a respeito desse anime. Ele saiu no dia 22 de julho, então cá estou eu comentando, ele é bem recente. E aqui na história a gente acompanha o Cherry e a Smile, que acabam se conhecendo por acaso num shopping. A Smile é tipo uma influencer, ela faz lives e tudo mais, e ela é super reconhecida, a galera gosta bastante dela. Ela usa máscara, mas é porque ela tem meio que vergonha dos dentes dela. Ela tem os dentinhos da Mônica, sabe? Que são dentinhos grandes na frente que ficam bem aparentes. Eu já tive dente assim, mais nova, hoje em dia meus dentes só são grandes mesmo, então eu meio que entendo lá dela de ter meio que um pouco de vergonha de dentes grandes. E a gente tem o Cherry. O Cherry, ele trabalha meio que numa clínica geriátrica que tem ali no shopping. E ele é um garoto extremamente tímido, tipo, super tímido. E ele usa fones de ouvido porque ele não gosta que as pessoas falem com ele, basicamente. E ele não quer ouvir as coisas ao redor dele, não quer ficar ouvindo muitos barulhos na cabeça dele. Nesse lugar onde o Cherry trabalha, tem um senhor chamado Fujiyama, que ele meio que cuida dele diretamente, vamos dizer assim. Ele tem meio que uma amizade com esse senhor. E esse senhor carrega pra cima e pra baixo a capa de um LP. Talvez muita gente não conheça, eu achei até interessante eles trazerem esse formato pro anime, porque é um formato que está voltando hoje em dia. Os LPs eram tocados há 50 anos atrás, eles eram super populares e são discos grandões, né, que eles eram feitos de plástico e tudo mais, e eram tocados, obviamente, nos toca-discos. E esse senhor, ele fica carregando pra cima e pra baixo a capa de um desses LPs, sem, obviamente, o disco de dentro. E ninguém sabe muito bem o porquê que ele fica carregando aquilo ali. E é meio que a história gira por conta desse senhorzinho. Agora vamos lá para o meu resumo da história, do que rolou na história, as minhas impressões a respeito disso e tudo mais. Aqui, a gente tem, obviamente, como eu falei, a Smile e o Cherry, que acabam se encontrando no shopping e tudo mais. Eles, durante o filme, eles desenvolvem uma amizade muito legal. A gente não tem... Dessa vez aqui, a gente não tem uma coisa super amor, assim, tipo, ai, paixonite de adolescente. Não, dessa vez a gente tem uma coisa diferente. Sem contar que não é tão o foco o relacionamento dos dois, vamos dizer assim. Eles desenvolvem essa amizade porque ela acaba descobrindo que ele escreve os haikais. Haikais são meio que versos que rimam entre si, é bem curtinho, são frases às vezes, e ele gosta muito disso e ele sente muita vergonha de mostrar essa parte dele também, né? E ela acaba descobrindo que ele faz isso porque quando eles se trombam ali no shopping, quando eles se conhecem, eles acabam trocando os celulares. Ela acaba pegando o celular dele e ele pega o celular dela. Então no celular dele, ele carrega um dicionário para ajudar ele a escrever os haikais. Já o dela, obviamente, é tipo um celular de influencer. E aí acaba que eles destrocam, obviamente, e a partir dali eles começam a meio que trocar interações pela internet. Porque o que acontece? Eles não se falam diretamente no início, mas ela descobre uma espécie de Twitter onde ele posta os haikais dele e ela curte. E as irmãs dela começam a curtir um monte atrás do outro pra poder fazer com que ele note a Smile. Ele acaba seguindo ela segue ele de volta e eles acabam começando a interagir ali via curtidas e esse tipo de coisa. A gente acaba descobrindo que o Cherry vai se mudar dali de onde ele mora, ele vai pra outra cidade. O filme não coloca essa pressão de que ele vai se mudar, então tudo tem que correr, sabe? Porque muitas vezes eu sinto que em certos animes a gente tem esse lance da mudança, ou um personagem tá pra morrer, ou um personagem tá pra se mudar, eles acabam correndo muito e desenvolvendo talvez um romance que não necessariamente precisaria ter sido desenvolvido. Aqui a gente não tem tanto isso. Até mesmo do lado do Cherry, que ele esconde isso, ele não fala isso pra Smile. Até porque de início ele meio que não acredita
acredita tanto que vai rolar alguma coisa ali, sabe? Eu senti um pouco isso. Então ele vai se mudar no mês seguinte, eles estão nas férias de verão, então eles conseguem se encontrar sempre. Aí acaba que a Smile começa a trabalhar no mesmo lugar que ele e eles acabam, obviamente, interagindo mais. E aí tem esse negócio do Senhor Fujiyama também com esse LP e eles vão atrás desse LP pra saber onde que eles conseguem achar, porque é meio que uma raridade, né? E no shopping onde eles trabalham é onde o Senhor Fujiyama trabalhava antes, porque ali era uma fábrica de disco antes de se tornar um shopping de fato. Então tem toda uma história ali. Uma coisa muito legal desse anime aqui é que a gente vê muita coisa extremamente cultural, assim, bem cultural zona mesmo. Uma delas é a parte do festival, que tem o lance da dança do Daruma. Daruma, eu não sei se tem muita gente que conhece essa figura, que é esse bichinho que tá aparecendo aqui na tela. Existe uma tradição de que você dá um Daruma pra uma pessoa de presente. Quando ela recebe, ela pinta um olho dele e faz um pedido. Quando esse pedido se realiza, ela vai lá e pinta um outro olho do Daruma. Isso é um costume japonês muito legal. Aqui na Liberdade a gente acha um monte de Daruma e tal, então é bem fácil. Não que eu more na Liberdade, eu moro perto, então é fácil de eu ter acesso. Então é muito legal. A gente tem o lance da tradição do Haikai. Haikai é uma coisa que até então eu não lembro de ter visto ser abordado em algum anime. Eu, sinceramente, não me recordo. Então foi muito legal ter visto eles trazerem essa parte cultural do Japão também para esse anime e mostrar que tem pessoas que são mais novas que se interessam por esse tipo de coisa, se interessam por esse tipo de conteúdo, sabe? Então eu acho muito legal. É tipo aqui no Ocidente, tipo no Brasil, vamos dizer assim, a gente ter pessoas mais novas que são, tipo assim, interessadas em fazer crochê, o que antigamente era visto como coisa de vó. Hoje em dia, muita gente que é mais nova tem feito crochê e tem se divertido com isso. Então, a gente vê que eles têm essa tradição também de ter umas coisas que não são tão populares, que são admiradas por pessoas mais novas também. Outra parte da cultura japonesa que é trazido para esse anime aqui e eu não conheci, eu acabei conhecendo aqui, é a tal da Yamazakura. Nossa, eu não vou conseguir falar esse nome direito nunca. Pois bem, o que vem a ser isso? No filme explica que são os montes onde ficam as cerejeiras. Ali eles crescem as folhas antes das flores da cerejeira e tudo mais. Não conta tão aprofundadamente, mas a parada muito interessante disso daqui é que as pessoas que têm esses dentes da frente grandinhos, desses dentinhos da Mônica pra gente, são chamadas de Yamazakura. E eu achei isso muito legal, porque eles fazem relação com uma coisa muito bonita, porque são os montes de cerejeira. Não é uma coisa depreciativa, sabe? E aí a gente vê que a menina, né, a Smile, tem um problema muito grande com esses dentes, sendo que lá tem um nome de uma coisa tão bonita, sabe? E é muito engraçado porque, assim, ao longo do anime, a gente vê que pelo lado do Cherry, ele acaba deixando de lado os fones de ouvido, ele acaba dando mais atenção aos sons em volta dele, mas a Smile demora muito tempo pra tirar a máscara. E tem também o agravante da Smile, que ela tá usando aparelho. Então, quem usou aparelho sabe, quem usou e usa aparelho sabe que é horrível usar aparelho. A gente fica com vergonha de sorrir, sim. Eu usei aparelho dentário durante 3 anos da minha vida. Eu tenho contenção nos meus dentes ainda. Então, né, eu tenho plena consciência de como que é esse tipo de coisa. Então, eu junto esse monte de coisinhas, assim, que deixa ela muito insegura. E a gente vê que ao longo do filme, ela não tira essa máscara. Ela não se desapega daquilo ali. Só no final de tudo, quando o Cherry recita os haikais que ele fez pra ela e fala que ele gosta do Yamazakura dela, né, que são os dentinhos, e ele repete isso muitas vezes, e ele fala que gosta dos dentes fofos dela, aí sim, ela tira a máscara e meio que se sente melhor com aquilo. Às vezes é bom ter alguém pra falar pra gente que aquilo que a gente não gosta na gente, talvez seja uma característica tão bonita e tão única pra gente se sentir menos pressionado, vamos dizer assim, sabe? Então, é muito fofinha a história dos dois, como se desenrola, mas tem a história de background que foi a que mais me bateu, que é a história do Senhor Fujiyama. Porque o que acontece? O Senhor Fujiyama, ele meio que perdeu
algumas memórias dele e ele quer se lembrar do que ele precisa lembrar através dessa capa de LP que ele carrega. E todo o lance das crianças terem ido atrás de buscar esse disco e ele conseguir relembrar o que era aquilo ali através da música foi lindo demais. Eu acho que o que mais me pegou nesse anime aqui, nesse filme, foi a história do Sr. Fujiyama, porque a gente vê a força que aquele sentimento que ele tinha pela esposa dele era um sentimento tão forte, tão forte, tão forte, que por mais que ele tenha perdido a memória, ele tinha aquele sentimento guardado. Ele só precisava de reavivar a memória que ele tinha perdido. E todo o lance das crianças terem ido buscar e tal, e o lance da Smile ter feito merda, e ela ter se sentido super culpada, e eles terem achado de novo a parada, foi muito legal, sabe? Então, assim, a gente tem uma história um tanto diferente, ela não tem tanto romance assim, a gente tem mais o desenvolvimento de uma amizade do que de um romance de fato, de casalzinho. Então eu achei isso muito legal em relação a esse filme aqui. A direção de Palavras Borbulham como Refrigerante ficou por conta do diretor de Your Lie in April. Quem assistiu Your Lie in April sabe que o bagulho é pesado, né? É fofo, é lindo, maravilhoso aquele anime. Mas assim, ele pega. Então você já imagina que a gente tem uma parada que pega aqui em Palavras Borbulham como Refrigerante, não é mesmo? Então, direção impecável. A parte de animação, a gente tem uns traços um pouco diferentes do que a gente tá acostumado. E a gente tem uma animação muito colorida, muito verão. Eu acho que o estilo da animação e as cores da animação passaram muito bem a vibe de verão pra gente, porque foi tudo tão colorido, com cores tão vibrantes, que passa, sabe, o sentimento de verão, de calor, de diversão, de alunos em férias de verão, da galera se divertindo nas férias de verão. Então eu achei isso muito legal em relação a essa paleta de cores que foi escolhida. A fotografia tá muito bonita. Esse lance das cores serem umas cores mais vivas, trazem uma leveza pra história, sabe? Eu gosto quando eles trazem uma coisa mais viva, sendo que tem uma história relativamente triste ali no background da parada, porque se você for parar pra analisar, sim, é uma história um pouquinho triste, não tem como a gente descartar isso, mas a paleta acaba deixando as coisas um pouco mais leves. Então, visualmente falando, é um filme muito bonito, muito fresco, sabe? Muito tranquilo de você assistir, meio que enche os olhos, assim. Então, assim, eu gostei muito de toda a parte visual do anime, vamos dizer assim. Eu achei tudo muito bonito. Então é isso que eu tenho a falar a respeito de Palavras Borbulham como Refrigerante. Eu lembro que quando eu vi, eu achei o nome bem engraçado, na verdade. É um nome peculiar, mas, assim, estamos acostumados com animes no Japão, a gente sabe que temos nomes um tanto peculiares. Então, né, tipo, o que é um Palavras Borbulham como Refrigerante perto de Virei uma Aranha e aí? Então, assim, não... Era só, tipo, o que eu achei interessante o nome quando saiu o trailer há um tempo atrás. Eu assisti o trailer, eu achei muito bonito e eu quis assistir. E quando falou que era do diretor de Your Lie in April também, aí eu queria assistir mesmo. Então, tá cá o nosso review desse filme lindíssimo, com uma história muito leve e uma história bem tocante também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, e aqui no final estão aparecendo mais 2 vídeos pra você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no Zona. Eu espero ver você no próximo. Até lá. Tchau, tchau.